Após um dia agitado nos bastidores do Internacional, onde se tinha expectativa da demissão do técnico Mano Menezes e também de toda a sua comissão. Mas o que aconteceu depois, um dia cheio de reuniões e de mistérios, foi a demissão de dois profissionais nos bastidores colorados. O até então executivo de futebol do Internacional, William Thomas, também coordenador técnico, Carlos Sandro Ortonelli, os dois demitidos dos seus cargos em nota oficial comunicada pelo Esporte Clube Internacional pouco ali no finalzinho desta segunda-feira. Lembrando que há 2 semanas o Internacional está sem o preparador físico, onde era até então o Carlos Lourenço, que no dia de hoje foi anunciado como mais novo preparador físico do Cuiabá. E também nessa nota oficial foi destacada a manutenção de Felipe Becker como vice-presidente de futebol, também da manutenção de Mano Menezes como técnico do Internacional. E o presidente Alessandro Barcelos, logo um pouco mais de meia hora, 40 minutos após essa nota oficial, o presidente Alessandro Barcelos foi na sala ali de imprensa do Internacional para dar entrevista coletiva e dar explicações dessas tomadas de decisões. Logo de primeira ele foi perguntado o que levou o Internacional a essas mudanças e por que da manutenção do trabalho do técnico Mano Menezes. Ele destacou que o momento do clube não é bom e que o Internacional deve sim resultados dentro de campo, que o Internacional internamente pode melhorar. Ele falou que esses resultados é de responsabilidade principalmente do presidente do clube e também do seu conselho de gestão. Ele também destacou que é necessário fazer uma análise interna para ter esse tipo de tomada de decisões e que precisa mudar os processos para que os resultados venham. Ele também destacou que confia muito na atual comissão técnica, por toda a sua experiência, por toda a sua bagagem e por tudo que já demonstrou dentro do futebol, inclusive no atual momento dentro do clube, onde o Internacional e o técnico Mano Menezes já teve situações adversas, principalmente no ano passado, onde o próprio técnico Mano Menezes e praticamente com os mesmos jogadores soube dar uma resposta positiva dentro de campo. Como eu falei, ele foi perguntado por que da sua demora para se pronunciar. Ele destacou que a imprensa é testemunha de que quando o momento do Internacional não é ruim, ele vem a público, dá sua cara a tapa e dá suas explicações sobre o momento, e falou que a demora se deu por o Internacional precisar fazer um processo interno de cobranças, de reuniões, de tratamentos olho no olho, cara a cara ali com pessoas internas do Internacional para fazer uma melhor tomada de decisões. Ele falou que foi perguntado por que ele não se pronunciou. Ele também falou, além dessa resposta, falou que o executivo, até então, William Thomas, tinha se pronunciado numa figura ali de liderança de departamento interna do Internacional para dar e precisava também desse tempo para ter uma melhor ratificação e confirmação das suas decisões internas. Falou que o planejamento precisava, que o planejamento sempre precisa e sempre vai precisar ser revisto e para ficar sempre de acordo com o que o clube sempre planeja na temporada. Ele também falou que acredita que o Internacional é capaz de reverter esse momento ruim, e que é preciso sempre fazer uma mudança nos processos. Ele também foi perguntado em determinado momento por um repórter esse repórter também lembrou o presidente Alessandro Barcelos dentro da sua pergunta que no ano passado, quando o Internacional foi eliminado pelo Globo na Copa do Brasil e que naquela situação o presidente Alessandro Barcelos tomou a mesma decisão, onde lá demitiu até então o executivo de futebol Paulo Brax, mas não teve o treinador que na época era o Alexander Medina, e nessa situação que o Internacional se encontra, o presidente Alessandro Barcelos tomou a mesma decisão. Demitiu o executivo de futebol, então, até o William Thomas, e também manteve o treinador no cargo, que no caso agora é o Mano Menezes. A explicação dele é que são situações diferentes, são contextos diferentes, são de naturezas diferentes, e destacou que o técnico Mano Menezes, e que nessa situação e nesse contexto é um técnico experiente, que é um técnico que tem currículo, que é um técnico diferente, e que também é um técnico diferente do que era naquela situação. Ele também foi perguntado sobre a mudança de postura
do clube, sobre a mudança de postura, o que seria essa mudança de postura, onde se foi e é muito falado internamente no Internacional. Ele falou que por que foi perguntado por que tinha se acreditado numa mudança de postura mantendo o mesmo treinador. Ele falou que os processos do Internacional demonstrou em outros momentos a capacidade de reverter essa situação, que em outras situações, em outra hora, o Internacional com o mesmo departamento de futebol e também com os mesmos jogadores, a capacidade de reverter essas situações, claro que dentro de um processo. Ele foi perguntado, se não me engano, pelo Alexandre Ernst, numa pergunta muito interessante que o Alexandre Ernst fez para ele, que é o seguinte: por que o Internacional acha que vai mudar algo dentro de campo, mexendo em dois profissionais que não chutam uma bola, que não faz nenhuma tomada de decisão dentro de campo, onde o presidente Alessandro Barcelos, em resposta ao Alexandre Ernst, destacou que o futebol brasileiro precisava passar por uma mudança de mentalidade, pois esses dois profissionais dessa área e mais especificamente executivo de futebol e coordenador técnico, são de funções importantes e que sim, as suas tomadas de decisões influenciam muito nas tomadas de decisão dentro de campo e também de resultados a curto e a longo e a médio prazo, e que esses profissionais são acostumados com esse tipo de situações, são preparados e são cobrados internamente por esse tipo de situações, que estão preparados para esse tipo de decisão tomada internamente. Ele exaltou que ele precisa muito do apoio do torcedor nesse momento, que o Internacional tem um compromisso muito difícil no meio de semana e também no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional que entra em campo no meio de semana, na quinta-feira, pela Copa Libertadores da América, e também no final de semana, jogo pelo Brasileirão, onde o Internacional vai fazer uma promoção de ingressos para a rodada de meio de semana, pela 8ª rodada do Brasileirão, para ter um incentivo a mais para o torcedor comparecer ao estádio, dar o ânimo e a torcida e apoiar o jogador dentro de campo, que a torcida é muito importante para o processo que o Internacional está passando de mudança e também de necessidade em mudanças de resultados, e que a presença da torcida é muito importante. Com a manutenção do técnico Mano Menezes e também com a continuidade do seu trabalho, o técnico Mano Menezes aí traz resultados até o momento de que ele faz pelo Internacional 70 jogos, 33 vitórias, 25 empates, 12 derrotas, sendo dessas 12 derrotas, 2 em Granais, essa de ontem pelo Brasileirão e a outra ainda no início do ano pelo Gauchão. Também 105 gols feitos, 62 gols levados, 59% de aproveitamento, e também o Internacional acumula o vice do Campeonato Brasileiro, que é comentado também pelo presidente Alessandro Barcelos durante a sua entrevista, a eliminação no Gauchão nas penalidades pelo Caxias e também a eliminação para o Melgar nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana na temporada passada. Essa foi mais ou menos a entrevista do presidente Alessandro Barcelos para a imprensa. O que tu achou da entrevista coletiva do Barcelos? Tu acha que foi uma boa entrevista? Ele se fez claro nas suas tomadas de decisão e também nas suas explicações ali na coletiva? Tu acha que ele fez bem em ter demitido esses dois profissionais, William Thomas, até então executivo de futebol, e também o Sandro Ardonelli, que era o coordenador técnico? Tu acha que ele fez bem em manter o Felipe Becker e também fez bem em dar continuidade no trabalho do técnico Mano Menezes, onde ele fala ali durante a entrevista coletiva que tem confiança na comissão técnica e também pela parte de ser um treinador experiente com bagagem no futebol? Deixa teu comentário aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando, esse é o canal Central Grenal. Até o próximo vídeo. Tchau!